Seja bem-vindo ao Viva Mais, podcast sobre saúde e bem-estar. Aproveite o seu tempo livre e aprenda sobre os temas mais importantes para a qualidade de vida, cuidado, autoconhecimento e reflexões. Tudo com base na ciência e novos olhares, sem achismos. Cada episódio é uma jornada para aprofundar assuntos do cotidiano de maneira prática e simples. A partir de agora, descubra o que você pode fazer para viver mais. Viva Mais está no ar! Olá, bem-vindos ao podcast Viva Mais. Hoje, o tema da nossa conversa é a criação de um painel interativo pela Secretaria de Saúde de Campinas sobre os 10 anos de registro de câncer na cidade. Uma ferramenta aí super importante, né, para informar sobre uma das doenças mais complexas da medicina e mais temidas pelas pessoas. Sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com a Juliana Natívio. Ela é coordenadora da Coordenadoria de Informações Epidemiológicas de Campinas. Bem-vinda, Juliana. Oi, boa tarde. Obrigada, Fernando, pela oportunidade da gente estar aqui discutindo esse tema tão importante. Legal, Ju. Para começar, a gente tem uma projeção aí de 704 mil novos casos de câncer no país por ano, né? Nos próximos anos. Qual que é a importância de ter um banco de dados, né, com esses registros e esse painel interativo, né, para ampliar o acesso à informação? Eu costumo dizer que quando alguém vai entrar numa guerra, quanto mais ele souber informações, né, a respeito do exército contrário, quanto mais ele souber as estratégias do inimigo, mais chance ele tem de vencer. E com a informação, com os dados, é nisso que a gente se baseia. Quanto mais a gente conhece a respeito dos dados de uma doença, mais a gente tem chance no enfrentamento da mesma. Então, acho que eu começo explicando o que é o registro de câncer de base populacional. O registro, eles são centros sistematizados de coleta de dados, sistematização desses dados, organização e futura análise desses dados. Então, no município de Campinas, a gente tem esse registro. Então, todos os casos que são diagnosticados de neoplasia maligna, eles são notificados. E isso nos dá a real incidência. A gente consegue saber, no município de Campinas, todas as pessoas que têm o diagnóstico de câncer. Os registros, eles são normalmente em cidades grandes ou em capitais. E eles são usados, além dos dados para o município, ele é através desses dados que são feitas estimativas para todo o resto do país, né? Que nem você falou, são esperados 704 mil casos. É através dos dados dos municípios que têm registro de câncer, que são feitos através de estatísticas essas estimativas. E também são usados para o resto do mundo, né? Todo mundo também faz essa estimativa a partir desses municípios que têm os registros de câncer de base populacional. Então, a importância da gente ter esse serviço funcionando aqui em Campinas é que, tendo dados que nos mostrem a realidade epidemiológica do município, a gente consegue fazer planejamento de ações que facilitem o enfrentamento dessa doença. Então, nós conseguimos contratar serviços baseados numa quantidade real, alocar recursos humanos e também avaliar ações que são implementadas ao longo do tempo para saber se está dando resultado ou não. E a partir dos dados do banco também são feitas pesquisas científicas, né? Outras pessoas conseguem fazer pesquisas em cima dos dados do registro. E a intenção do lançamento do painel, que contém, né, os dados do registro de câncer, é possibilitar que toda pessoa possa ter acesso a esses dados, né? O painel, ele é interativo, ele é de fácil execução, né? Você consegue fazer comparações entre variáveis. Por exemplo, eu quero saber, numa determinada faixa etária, quais são os tipos de câncer mais incidentes. No sexo feminino, quais são os cânceres que mais estão sendo diagnosticados, e assim por diante. Você consegue fazer vários cruzamentos e esse painel é disponível para todas as pessoas, profissionais, gestores e público em geral. Ou seja, ele tem um funcionamento aí intuitivo, né, um modelo bastante didático,
E além desses dados absolutos, a pessoa ela consegue verificar, por exemplo, uma tendência para determinado tipo de registro. Então, nas doenças crônicas, como é o caso do câncer, as doenças cardiovasculares, eles são considerados doenças crônicas. A evolução, ela é lenta, tanto a evolução na pessoa quanto a mudança epidemiológica, ou seja, não é de um ano para o outro que existem grandes mudanças. Então, para avaliar a tendência, é necessário um acompanhamento de muitos anos. Hoje, em Campinas, no nosso registro, a gente tem de 2010 até 2019 o banco fechado. Esse ano a gente vai estar fechando 2020 e logo, logo 2021. Aí as pessoas costumam pensar, nossa, mas está até que distante, né, do nosso ano calendário. Mas numa doença crônica isso não significa grandes coisas, assim. Para ter uma mudança no padrão de mortalidade e de incidência, é necessário uma mudança muito grande, tanto em termos de anos, quanto que, né, nesse intervalo aí que a gente está falando, em 2020 e 2021, a gente teve uma grande mudança em saúde, que foi a pandemia, né? Então, fechando esses dados de 20 e 21, a gente vai perceber, os de 20 eu já tenho visto, que diminuiu uma grande quantidade de diagnóstico. Por quê? As pessoas não saíam de casa, não iam procurar o médico, possivelmente não faziam exames preventivos, então um grande número de diagnósticos não foi feito. Isso, nos próximos anos, talvez a gente vá ver alguma diferença. Mas, assim, tendência em doença crônica é uma coisa a longo prazo. Então, no portal de dados, talvez não consiga ver grandes diferenças, mas algumas coisas já dá para perceber. Por exemplo, quando você compara alguma região da cidade com outra região. Então, daí você já consegue ver certas diferenças. Um trabalho super importante aí para a definição, né, de políticas públicas, não fica só nessa questão. Ô, Ju, e qual que é a situação hoje em Campinas, né? Existe aí alguma projeção local também para a quantidade de casos e óbitos? Como que é esse comparativo que dá para fazer momentaneamente aí de regiões? Qual que é a tua avaliação, né? Então, Campinas é um centro, né, de tecnologia, e ele tem uma rede de serviços de saúde muito bem estruturada. Então, o nosso perfil epidemiológico ele é bastante parecido com as capitais do Brasil, principalmente as da região sul e sudeste, e até comparado com algumas de países desenvolvidos. Então, a gente tem aqui o perfil nas mulheres, a grande maioria dos casos, 30% dos casos corresponde ao diagnóstico de câncer de mama, e em segundo lugar, nas mulheres, aparece o câncer de cólon. Nos homens, a patologia mais incidente é o câncer de próstata, também seguido do câncer de colo. O câncer de colo é um câncer que está em segundo lugar, tanto em homens quanto em mulheres. Ele é um câncer que tem levantado certas preocupações, que ele tem apresentado um crescimento. E já na mortalidade, a mama nas mulheres é o que mais aparece, né? A causa de neoplasia que mais mata. E nos homens, é o câncer de pulmão, é o câncer que mais mata os homens. Por faixa etária, também tem alguma avaliação que você consiga fazer? Então, o câncer, ele é uma doença diretamente ligada à faixa etária. Então, quanto mais o organismo ele envelhece, mais exposto a fatores que possam causar as mutações da célula que levam à doença. Então, quanto mais velho, mais chance e maior a incidência do câncer. Nos últimos anos, a gente tem avaliado uma certa diminuição na faixa etária de diagnóstico, tanto de câncer de mama quanto do câncer de cólon. Inclusive, até essa semana, o Ministério da Saúde diminuiu, né, a idade mínima para rastreamento para realização da mamografia para rastreamento do câncer de mama. Isso por conta da incidência que tem aumentado nessa faixa etária de 40 a 49 anos. E o câncer de cólon, a gente não tem, né, os exames de rastreamento, não é um câncer que tem o rastreamento já organizado no Brasil, né?
Mas a gente tem percebido que cada vez mais cedo também tem sido feito o diagnóstico, principalmente pelos hábitos de vida, né? Pelo estilo de vida. Agora, falando do câncer de mama e de próstata, né? Eu queria que você falasse também do trabalho da coordenadoria, da produção, né, dos boletins que vem aí nos próximos meses, né? Quando a gente tem as campanhas do Outubro Rosa, do Novembro Azul, também enfatizar um pouco essas duas questões. Um dos objetivos de trabalhar, né, com as informações é a gente conseguir fazer informativos que levem essa realidade para as pessoas, tanto para profissionais de saúde, quanto para gestores e para a população em geral. Né? É muito importante a gente saber o tamanho que a doença tem no nosso município. E a gente tem feito habitualmente, né, principalmente nesses 2 meses, que é o mês do Outubro Rosa, que é da prevenção do câncer de mama, e do Novembro Azul, que a gente hoje em dia fala que é da saúde do homem, e na saúde do homem o câncer de próstata tem essa importância, né? Então a gente tem lançado esses boletins justamente para isso, para botar a luz nesses temas, mas lembrando que não são só nesses meses, né? A gente usa eles como mês temático, mas a gente tem que se cuidar ao longo de todo o ano. Importante você falar isso, da questão do cuidado, né? Que ele tem que ser permanente, todos os aspectos. Para você, o câncer ainda ele é uma doença associada a muitos estigmas, tabus? Qual que é a tua avaliação? Eu acredito que, apesar de tudo, ainda porque é uma história, né? Ao longo de muito tempo, o câncer ele carregava esse estigma de ser um diagnóstico fatal, de não ter saída, né? A partir do momento que você tinha diagnóstico, era quase uma sentença de morte. E agora, com as tecnologias, com o diagnóstico mais precoce, cada vez mais a gente sabe que ele é uma doença, como qualquer outra, que deve ser enfrentada, e quanto mais você se aproxima das verdades relacionadas a isso, quanto mais você procura conhecer de hábitos saudáveis, de estilo de vida, tanto para prevenir quanto para a realização do diagnóstico precoce, a gente sabe que mais chances de cura e de sobrevida a pessoa tem. Perfeito. Aqui em Campinas, Ju, como é que é a linha de cuidado, né? Ou seja, a orientação inicial é procurar um centro de saúde, como que é o cuidado do SUS municipal? Sim, a orientação é sempre procurar o centro de saúde, tanto para os cuidados iniciais, ou seja, uma pessoa que fuma e deseja cessar o tabagismo, grupos de caminhada, de alimentação saudável, tanto a parte preventiva quanto a parte de diagnóstico precoce, é sempre pelo centro de saúde. E acho que uma coisa importante da gente estar falando é a pessoa ter o conhecimento do seu corpo. Se ela percebe qualquer sinal e sintoma que ela vê que não é o usual dela, por exemplo, uma ferida na boca que não cicatriza em 2, 3 semanas, ela vê que aquilo não é uma afta, que aquilo não é o normal dela. Não ter medo e procurar assistência, porque daí uma pessoa que sabe vai ver se tem que investigar realmente ou se é alguma coisa que vai se curar espontaneamente. Mas acho que o mais importante é não ter medo e estar atento aos sinais do seu corpo, né? A mudança de hábito intestinal. Uma pessoa que sempre foi regulada, ou ela começa a ficar com o intestino preso todos os dias, ou então tem diarreias frequentes, ela percebe que aquilo não é o normal do corpo dela. Então, procurar ajuda de pessoas especializadas. Outra coisa que eu acho importante com relação ao câncer, que é uma fase que a gente está vivendo de muito fake news, né? A gente sempre procurar as informações em fontes que sejam confiáveis, né? Porque senão a gente acaba se apegando a coisas folclóricas que a gente vê muito pela internet e acaba não procurando em profissionais sérios que podem realmente ajudar. Perfeito. Queria saber se você quer fazer mais um acréscimo, né, de orientação para quem está assistindo e também perguntar como que é o acesso, né? Só para a gente relembrar o acesso aí ao painel interativo, para quem tiver curiosidade, quiser saber mais sobre o tema. Eu acho que
de mensagem final, eu queria deixar isso, que eu tive uma professora na faculdade que falava que o medo do câncer mata mais do que o próprio câncer. Então, assim, que quanto mais a gente conseguir passar informações corretas para as pessoas, quanto mais a gente conseguir difundir a cultura da prevenção, da vida saudável e do diagnóstico precoce, maior serão as nossas chances de ter uma vida saudável. Com relação ao portal, né, eu falei, ele está disposto, está à disposição de todas as pessoas na página da prefeitura. É só procurar pelo registro de câncer de base populacional e dentro do nosso espaço lá vai estar o painel interativo com os dados do registro. Juliana, queria te agradecer, né, pela entrevista, pelo nosso bate-papo, muitas informações sobre prevenção e tratamento do câncer e por mostrar a importância desse trabalho aí da Coordenadoria de Informações Epidemiológicas. Eu que agradeço pela oportunidade, a gente está sempre à disposição e espero que o pessoal acesse a página e dê uma olhada nos dados. Perfeito. Próximo episódio, podcast Viva Mais volta com um novo tema sobre saúde e bem-estar. Até lá!